Estudaremos nesta semana a lição de número 3, que tem por título A Verdadeira Adoração. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Trataremos de 3 pontos principais que são: esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus, e integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. Lembre-se, a Escola Bíblica Dominical é a faculdade do cristão. Ore, divulgue e participe. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um vídeo. Hoje eu vou gravar algo diferente para vocês. Eu vou tentar fazer alguns comentários sobre as lições dessa revista aqui, ó. Eu achei muito interessante, irmãos, os temas desta revista deste ano, CPAD, tá bom? Uma temática extraordinária, muito boa mesmo. Eu não gravei a última aula, eu não andava muito bem, por isso que eu também fiquei sem gravar um pouco. Nós temos aqui algumas lições: o Verbo se tornou carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição, renovação da esperança. São as temáticas que nós temos aqui, tá bom? Está aqui no índice para nós podermos observar. O comentarista desta revista é o pastor e professor Elienay Cabral. Então, isso aqui você pode encontrar em alguma livraria evangélica, de preferência livrarias que são pentecostais, né? Embora nós temos visto aí uma questão de escândalos muito grandes, né, como tivemos alguns dias atrás, envolvendo um presidente de uma convenção das Assembleias de Deus muito grande no Brasil, ainda existem pessoas sérias. Eu sempre prego e falo muito contra os falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, né, falsos cristãos, mas eu não posso generalizar. Nós vamos sempre achar um irmão, outro irmão que tem seriedade, tem sede de Deus, vontade realmente de se aproximar de Cristo, de conhecer mais a respeito de Deus. E esse material aqui é excelente, né? Eu não estou ganhando nada para poder falar sobre esse material, mas nós vamos analisar o conteúdo segundo as Escrituras, né? Se tiver alguma coisa que eu discordo, eu já vou falar logo e vou citar porquê, e vou falar o texto porque eu discordo, né? Você pode adquirir em livrarias evangélicas, tá bom? R$10 uma revistinha dessa aqui de aluno e R$15 de professor. Eu estou usando a de professor porque tem alguns chamam de subsídio, né? Esse plano de aula aqui. Embora eu não li esse plano de aula aqui todo, né? Tem algumas coisas. Aqui tem subsídios de professor, né? Apresentação. Hoje nós vamos estudar essa lição aqui, ó. A verdadeira adoração. A lição de número 3. Para o dia 20 de abril de 2025. Né? Está chegando aí. Nós temos aqui alguns pontos, né? Objetivos para a nossa aula. O objetivo de número 1 é esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O objetivo de número 2 é fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. Nós temos o texto áureo, que é: Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Temos a verdade prática, que diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. E temos a leitura diária,
Irmãos, essa leitura diária aqui é extremamente importante, muito importante. Pouco se fala dessa leitura diária. A leitura diária para segunda-feira, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, Filipenses capítulo 2, do versículo 7 até o 30. Vai falar sobre a singularidade da adoração autêntica, a autenticidade da adoração na Bíblia, viu? Isso aqui é Bíblia. Terça-feira, Números do 25, capítulo 25, versículo 1 ao 2, e Salmos 24, da estrofe 3 à estrofe 4. Salmos não são capítulos, né? E nem versículos. Alguns falam capítulo, a gente fala por costume, fica mais fácil para vocês entenderem. Vai falar sobre diferenciando a adoração das práticas profanas. Quarta, segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 25 ao 28. A adoração está relacionada ao temor de Deus, né? Quinta, João capítulo 15, versículo 1 ao 8. A adoração envolve uma relação com Cristo e a igreja. Sexta, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. O sentido da adoração no Novo Testamento. Sábado, João capítulo 4, versículo 23 e 24. O ensinamento de Jesus sobre a adoração. Então nós vamos ver aqui, fazer essa análise. Eu estou aqui, para facilitar, eu abri um aplicativo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aplicativo da Bíblia. São versículos, textos, né? Que nós vamos usar os textos da Bíblia, então, conforme for tendo necessidade, para ficar mais rápido, eu não sei se a internet vai favorecer também, né? Eu vou colocar aqui e ler para vocês. Se não, eu só cito, né? Do jeito que está, explicando. Talvez eu não consiga citar direitinho do jeito que está o texto lá. Para facilitar, ou pausa o vídeo aí e veja aqui, internet ajuda no celular para nós conseguirmos, né? Vamos fazer a leitura aqui da introdução. Vamos ler o texto primeiro, né? Nós temos aqui um texto. O texto é a leitura bíblica em classe. Nós não vamos falar dos hinos porque nós vamos comentar somente aqui a revista. O texto de João, capítulo de número 4, versículo de número 5, versículo 7, do 5, né, capítulo 4 de João, versículo 5, até o versículo de número 24. Só que não vão ter versículos alternados. Então nós temos aqui do 5 ao 7, depois versículo 9, 10, 19, até o 24. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Tem alguém me ligando, eu vou só colocar no modo avião aqui que eu esqueci. Aqui. Aí está no modo avião. Leitura bíblica em classe. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, ou junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso. Tinha alguém me chamando aqui. Eu queria gravar esse vídeo sem a necessidade de editar, mas parece que não vai ter jeito, né? Eu vou ler de novo aqui o versículo 5. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana:
Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Em algumas Bíblias vai estar interrogação, vai estar assim, ó. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Interrogação. Jesus respondeu-lhe dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Tu lhe pedirias, né? E ele te daria água viva. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Eu não vou comentar aqui a leitura, porque essa revista ela é muito simples, ela é bem fácil para você compreender ela. Se eu comentar aqui essa leitura inicial, eu posso acabar atropelando algumas coisas e depois ficar monótona a nossa aula. Nós temos aqui o comentário da introdução, né? E vamos ler ele aí, sim, eu vou fazer um breve comentário e depois nós vamos entrar então no coração da nossa aula. Introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a lição. Então, o que nós vamos observar aqui? Primeiro, o ser humano, todo ser humano, isso aqui não é somente um evangélico, mas todo ser humano ele sente uma necessidade de Deus, embora ele não saiba isso. Ele não conheça qual é a necessidade que ele tem. Por que não conhecer? Porque alguns até desacreditam de Deus, da sua existência, né? Nós usamos o termo existência, irmãos, mas nós existimos, né? Deus não existe, Deus ele é, né? Porque Deus não tem data de nascimento, né? Data de criação. Deus sempre existiu, ele subsiste desde de eternidade a eternidade. Nós é que somos criaturas. Mas todo ser humano sente no fundo da sua alma, né, do cerne das suas emoções, uma necessidade de alguma coisa. Às vezes ele não compreende o que é isso que ele está precisando. E alguns acabam sentindo muita depressão, eles vão ao médico, o médico às vezes não sabe o que mais fazer, e fica dopando essa pessoa, e a pessoa fica sem saber o que é, né? Aí nós temos um ponto interessante. Existe uma depressão que é falta de um líquido que o nosso corpo ele produz. Se nós estivermos com essa deficiência, vai causar certa tristeza, né? Esse líquido, alguns chamam de líquido da alegria. Eu não vou saber aqui direito de falar cientificamente qual é o nome, mas dá uma pesquisada e você vai descobrir. Outro ponto. Às vezes, a pessoa está com depressão e não sabe o que é. E é isso, a deficiência espiritual.
uma necessidade de Deus. E ele não compreende, ele vai a médicos, vai a psicólogos, né? É um psicólogo cristão, se for um homem de Deus mesmo, ele vai saber o que fazer, né? Ele vai fazer os exames. Se ele vê que é a necessidade do remédio, ele vai passar o remédio. Se não for, ele vai saber que a necessidade é Deus, né? Às vezes um cristão pode estar com depressão e fala, eu não vou procurar um médico, porque eu sou crente, né? E eu vou orar a Deus. Às vezes é uma enfermidade física e Deus não quer te curar. Deus quer permitir que você vá ao médico, né? Algumas enfermidades Deus vai curar, e outras Deus não vai curar. Nós vamos ver na Bíblia Jesus curando pessoas e deixando outras pessoas doentes, como o caso daquele aleijado, né? Do tanque, que estava ali já, acho que há 38 anos ali. Você imagina a situação daquele homem, cheio de assaduras, de tanto ficar deitado. E os outros doentes ficaram ali. Jesus curou aquele homem e foi embora. Então nem sempre vai ser do jeito que nós queremos ou do jeito que nós pensamos. Então pode acontecer de ser uma tristeza que não é espiritual, é algo físico, é uma enfermidade física, né, comum, porque o ser humano, ele tem a natureza adâmica, ele envelhece, ele adoece, né, e isso acontece. Existe um outro ponto. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, como eles vão crer se nós não pregarmos, né? Se o Evangelho não for pregado, essas pessoas não vão conhecer por que essa tristeza, que necessidade é essa, o que está faltando ali. É como se fosse um quebra-cabeça faltando uma parte, a parte mais importante, a parte mais fundamental para a sua vida. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Eu falo muito sobre isso aqui, sobre o Evangelho. Não é mensagem coach, não é mensagem de autoajuda, mas o Evangelho. Aí nós temos uma questão. Se nós pregarmos o Evangelho como ele é mesmo, nós precisamos mostrar que a pessoa ele é pecador e que esse vazio ou essa necessidade ou isso que ele não entende é por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus. E a graça de Jesus une o homem a Deus novamente, mediante a fé, mediante o arrependimento, ao perdão, né? E nós temos então que apresentar, mostrar para a pessoa qual ser humano que nunca pecou. Todos pecaram, diz a Bíblia. Destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem também entrou a salvação. Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. Homem. Outro dia eu vou falar 100% homem, 100% Deus. Estou falando da natureza, das naturezas. Houve um sacrifício. Então nós temos aqui uma questão. Essa necessidade aqui que a pessoa tem de Deus, todo ser humano tem. A mulher samaritana também tinha. Essa carência espiritual, ela vai se tornando evidente. Às vezes a pessoa pode até disfarçar, mas ela fica evidente sim. Uma carência espiritual, uma deficiência, Às vezes quando nós temos uma deficiência de proteína, uma deficiência de ferro, deficiência de vitamina C, o corpo começa a apresentar sintomas. O espiritual é a mesma coisa. Vamos ter sintomas também. Vai se tornar evidente. Aqui vai mostrar também, Jesus conversando com ela, a necessidade de uma autêntica adoração. Há necessidade de uma autêntica. Se tem autêntica, então tem a falsa adoração. E nós vamos observar isso também. É esse diálogo de Jesus aqui com a mulher samaritana. Nós vamos tirar alguns ensinamentos. Passada a introdução, vamos então para o primeiro tópico aqui. Nós temos o primeiro tópico e o tema é: o encontro em Samaria
e duas preciosas lições. Nós temos o primeiro ponto que diz assim, eu estou tentando importar minha voz, estou quase sufocado aqui, porque esse microfone está assobiando muito quando eu falo nele. Eu vou ver se eu consigo um outro microfone melhor, né? Eu não estou conseguindo regular a mesa de som ali. Talvez se eu trocar ela também, eu tenho uma outra mesa, depois eu vou experimentar ela ali. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Então, ponto 1 diz assim, a necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia, e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão radical entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente. O encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Como é uma aula, vamos observar algumas coisas, né? Sicar, essa cidade, esse lugar aqui, era de Jacó e ele deu como herdade para José. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 48, versículo de número 20, deixa eu confirmar, 21 e 22, Gênesis 48, versículo 21 e 22. Eu vou ler aqui para vocês, eu deixei marcado. Diz assim, Depois disse Jacó a José, ou disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que os teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Então, Jacó, ele conquistou essa terra, e ele deu essa terra para José, Sicar. Jesus se encontra ali com essa mulher samaritana. Ela estava tirando água em um poço, no poço de Jacó. E nós temos aqui então uma pergunta, porque no meio desse diálogo foi falado sobre lugar de adoração. O diálogo de um judeu com uma samaritana. Primeiro, que Jesus já não entrou direto na cidade, ele parou ali. Então a necessidade de passar por Samaria, existia um ponto de parada espiritual, que era esse poço, a necessidade da vida daquela mulher pecadora, e as outras pessoas queriam ouvir ela, que depois nós vamos ver que ela foi usada como transmissor da palavra de Deus às pessoas que habitavam naquela cidade. Os judeus e os samaritanos, eles não conversavam, eles eram brigados. Os samaritanos eram as 10 tribos de Israel que ficaram após a divisão. Nós conhecemos como samaritanos. Se você estudar, você vai ver que eles deram origem ali aos samaritanos. A capital era Samaria. Você vai ler muito sobre isso quando você lê ali a história do profeta Elias. Ele profetizou naquela região. Por que eles eram brigados? Você vai ler alguns comentários e nós vamos ver comentaristas falando coisas diferentes. Então eu vou falar o que eu já li. Eu não estava lá, eu acredito que você também não, há muito tempo isso, Então nós temos que usar recursos, que são livros, Eu tenho alguns aqui atrás, tem outros aqui na minha frente aqui, tem alguns livros aqui. Eu procuro neles. Primeiro, os judeus diziam que os samaritanos eles eram idólatras, Por isso eles não queriam se misturar. Segundo, os judeus diziam que os samaritanos ali eram aquelas tribos de Israel, eles arrumaram para si mulheres de outros povos, se casaram com
pessoas idólatras, né, de outros povos. E a Bíblia orientava ali no Antigo Testamento a se casar, israelita se casava com israelita, né? Então nós temos esses pontos principais e foram os que eu achei nos livros, né? E também achei mais coerente esse daí. Então nós temos esse ensino aqui para nós podermos aprender, né? Aí nós vamos ver agora o ponto de número 2. Essa aula vai ficar gigante, hein? Tô até com medo desse. Que tem pessoas que se cansam e acabam desistindo de assistir. Ponto de número 2. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento que se cruzou com Jesus, e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela inclinou. Eu errei aqui. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o Divino Mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornara nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua experiência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e, por isso, devemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar esta água da vida. Pronto, né? Fácil demais. Talvez não precisaria nem eu explicar, né? Jesus encontrou a mulher samaritana, pediu água. Ela disse: como sendo tu judeu, pede para mim dar você água? Eu sou samaritana. Então, esse diálogo, Jesus acaba dizendo para ela que se ela soubesse quem era ele, ela que ia pedir água para ele, né? E Jesus daria uma água que iria jorrar para a vida eterna, né? Essa água, se vocês observarem, né, Jesus disse assim para ela, né? Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, essa água vai jorrar para a vida eterna. Essa água está ligada à vida eterna. Essa água vai te levar até a vida eterna. É como se essa água é como se você entrasse num rio e o fim desse rio é a vida eterna. Ou seja, essa água que Jesus te dá, ela vai te direcionar à vida eterna, ela vai te conduzir à vida eterna. Qual foi a água que Jesus apresentou para ela aqui primeiro? A mensagem, a exposição da palavra, né? O meio de graça, irmãos, é a mensagem do Evangelho que nós temos para poder encontrar com Cristo. Eu vou dar um exemplo exegético aqui para vocês, muito simples. Jesus disse para ela, se ela soubesse quem pedia água, ela é que pediria água para ele. Aí ela já ficou, mas que água é essa? Ela falou, me dê dessa água então, para mim não precisar voltar aqui mais. Ela achou que ela estava falando de um tipo de água terrena, né? Aí nós temos vários comentaristas que vão dizer que ela queria essa água para ela não ter mais que ir até o poço por causa da vergonha de ser uma mulher que ficava com vários homens, né? Jesus então mostra pelo pecado dela. Ele diz, vai e chama teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem. Tu tivesse 5, o que está agora com ele não é teu. Foi assim que Jesus disse para ela. Quer ver? O versículo aqui, ó.
no versículo 18, ele fala: porque você teve 5 maridos, o que agora possui não é teu marido. Por isso você disse a verdade. Ou seja, ela ficava com homens, e isso nós conhecemos na Bíblia como fornicação, né? Ficava com pessoas sem adquirir ali um matrimônio, né? Tendo ali um relacionamento sério, um pacto, uma aliança que nós conhecemos como casamento, né? E ficava com um, ficava com o outro. Jesus mostrou para ela que isso era errado. Ele falou: disseste bem, você disse com verdade. A mulher sentiu temor e disse: eu vejo que o Senhor é profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta. É interessante nós analisarmos, irmãos, o meio de adoração dos judeus. Os judeus, eles iam até o templo para poder adorar, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre adoração. E eles acreditavam que a adoração, ela era feita ali no monte. O monte era o Monte Gerizim, o monte aqui dos samaritanos, né? Então nesse monte eles acreditavam que era para adorar. E os israelitas diziam que era no templo, né? Eu vou ler o outro tópico aqui para a gente não pular e vou falar sobre essa questão de adoração para vocês entenderem um pouco. Ponto 3. O lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona, né? Ou questiona, isso mesmo. Questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração. Se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adoração a Deus. Em resposta à sua indagação, nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva aos judeus, nem dos samaritanos, ponto. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Está lá no versículo 23 e 24. Aqui encontramos uma segunda ligação valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade, né? Aí nós vamos dar uma observada aqui. Então um dizia que era no templo, o outro dizia que era no monte. Por que Jesus disse: a hora vem, a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai? Está no adorarão, né? Nós vamos ver ali, adoraram, passado, adorar, né? Presente, adorarão em espírito e em verdade, né? Mas versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para adorar. Eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A hora vem, a hora é. Jesus estava ali. A hora vem, a hora é. Eu estou aqui. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ela perguntou onde é que tinha que adorar? Irmãos, entenda uma coisa. Fazia parte do culto um sacrifício. O sacrifício não era à toa. Aquele sacrifício onde eles sacrificavam um animal era para perdão dos pecados. Era parte do culto. Era um tipo de adoração também. Sim, quando nós confessamos nosso pecado, nós estamos adorando, né? Estamos prestando louvor ali a Deus quando nós confessamos nossos pecados. Por quê? Porque a palavra louvor está relacionada a elogios. Nós vamos, irmãos, prestar reverência. A reverência é um elogio, que nós entendemos que Deus é soberano, que Deus é ímpar, que Deus é único, que Deus é apto, que Deus é capaz, que Deus
é onipotente, né? Então ele tem ali todo o poder. Essa mulher entendeu que ela era pecadora e disse, a gente tem que adorar no monte onde que é, ou seja, onde é que eu vou prestar o meu sacrifício? Aonde que eu vou pedir perdão? Aonde é que eu vou me humilhar? Aí Jesus explica para ela. Quem perdoa pecados estava ali diante dela, né? Jesus estava mostrando para ela que chegaria um momento em que não seria nem no tempo, nem lugar nenhum. Ou seja, não havia lugar específico. Jesus trouxe isso para a terra. Quando Jesus e João Batista disseram, é chegado o reino dos céus, Jesus trouxe isso para nós. Essa é a explicação que eu consegui mais prática para poder passar para vocês. Sem nenhuma metodologia teológica aqui com palavras difíceis, né? Então nós temos isso que Jesus apresenta e mostra, né, a profundidade da adoração em espírito e em verdade, né, através dele, somente dele e por ele, né? Então nós não temos aí outro meio. Me desculpem se eu fui confuso em alguma coisa aqui, mas é algo que eu pensei assim que fosse mais fácil para vocês entenderem. É muito importante pesquisar sobre isso, né? Aí nós temos aqui a questão da verdadeira adoração. O ponto de número 2, o tópico 2 aqui, nós temos o ponto 1. Tópico 2, o seu título. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Ponto 1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Guarde essa palavra aqui, adoradores sinceros. Adoradores sinceros. Até achei. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Adorem em espírito e em verdade. Nós temos aqui, né, nós temos aqui uma questão, né, interessante. Eu vou ler aqui a palavra grega para verdade para vocês, para eu poder explicar, né? Nós temos aqui a palavra grega para verdade, que é alaitia, né? Mas se você for escrever, vai ser A-L-E-T-H-E-I-A, né? Você vai escrever aletheia, né? Se pronuncia alaitia. Nós temos essa palavra que significa verdade ou em concordância com a verdade. É muito importante nós entendermos isso aqui, porque tem muita gente que lê esse texto e não compreende ele. O que é verdade em qualquer assunto em consideração, verdadeiramente, na verdade, de acordo com a verdade, realmente, na realidade, de fato, certamente. É o que significa esta palavra aqui. Ou seja, adorar em verdade é você adorar ou você se comportar de acordo com a verdade. O que é a verdade para nós? Para nós a verdade é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. O nosso comportamento tem que estar relacionado ou de acordo com a verdade. Quando nós erramos, o que nós vamos fazer? Se humilhar diante de Deus, pedir perdão. Por quê? Porque nós estamos de acordo
que nós erramos e a palavra de Deus diz que nós pecamos. Então é verdade, Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou aqui para pedir perdão. Não um perdão de boca para fora. Lembra da palavra sincero? Adoração sincera, né? A palavra arrependimento, na sua raiz etimológica, né? Se você for pesquisar grego, hebraico, aplicação, tudo certinho, significa sentir uma grande tristeza, uma angústia por causa da prática cometida e abandonar a prática. Então a pessoa vai se angustiar por causa daquilo, ele entende que ele feriu alguém com sua prática, com a sua atitude. Ele feriu alguém. Esse alguém não é o homem, esse alguém é Deus. Ou seja, ele entristeceu o Espírito Santo. E ele então quer pedir perdão, ele sente a tristeza e abandona o pecado, né? Você não vai conseguir abandonar o pecado sozinho. Já vou te alertar, porque alguns falam, não, eu vou pedir perdão e eu não vou mais, não vai conseguir. Eu vou te ensinar uma coisa importante. Você vai orar, vai pedir perdão e vai falar, Senhor, eu não sou capaz. Me dê a graça necessária para eu conseguir vencer esse pecado. Me dê a graça necessária. O que é a graça? Me dê o favor que eu não mereço, que é necessário para eu poder vencer o pecado. Você tem que entender que você, quando peca, você ofende a Deus. E quando você pede a Ele ajuda para não ofender mais Ele. Então, esse é o tipo de oração que nós vamos ver segundo a Bíblia Sagrada, né? Porque o Espírito nos favorece, o Espírito Santo. Ele geme. Ele ora com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. Então é muito importante nós compreendermos isso, né? Então adorar em verdade é você ter um bom comportamento, é você dar bom testemunho, é você viver e mostrar para as pessoas que você vive daquele jeito, porque você acredita na palavra, porque você acredita na Bíblia, porque você acredita nos ensinamentos de Jesus. Isso é adorar em verdade. Adorar em espírito. É o homem espiritual, o homem interior. Por quê? Porque Deus é espírito. E nós temos que ter essa conexão com Deus, sermos espirituais. Adorar em espírito é adorar com o seu interior, com a sua alma, com as suas emoções. Adorar com o homem espiritual que nós temos dentro de nós, dado por Deus, que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para a terra e o espírito torna a Deus, né? Nós temos uma vida espiritual dentro de nós. Nós temos sim um homem espiritual. E nós devemos adorar a Deus em espírito, estar conectados com Ele, compreendendo a sua palavra, né? Amando a sua palavra, examinando as escrituras como a Bíblia ensina, para podermos aprender mais a respeito do nosso Deus, né? O nosso espírito, nós devemos ansiar pela vinda de Cristo, desejar, almejar estar com Ele. Esse é o homem espiritual, adorar a Deus em espírito, é uma vida sincera, isso é sinceridade. Quando nós somos cultuar de todo o coração, né? Abrir o nosso coração a Deus, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, quando você vai para o culto, vamos adorar a Deus aqui, larga seus problemas lá fora. Meu irmão, isso é uma das piores mentiras que eu já ouvi até hoje, isso oprime as pessoas, oprime. Porque você imagina, a pessoa vai para o culto, ele vai para o culto e ele está com 3 crianças em casa, né? Ou ele foi para o culto com essas 3 crianças, sem comer. As 3 crianças estão com fome e ele vai para o culto e ele não sabe como que ele vai voltar para casa. Eu estou ficando com alergia, me perdoem. Como que ele vai voltar? Ele fala, meu Deus, eu vou chegar em casa e essas crianças com fome aqui, sem comer, e agora? Aí vocês pensam comigo, como que ele vai conseguir cultuar sem pensar nisso? É um problema, né? O outro foi demitido. Irmãos, eu vou mostrar para vocês alguns textos interessantes, né? Não, eu vou mostrar um só, mas com uma profundidade muito grande. Quando você lê o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, você vai ver a Ana indo para o templo. Ela vai para o templo. O antigo templo era uma tenda, né? Não tinha um templo físico ali de pedra ainda, todo feito ali com aquelas madeiras, ouro, aquele monte de utensílios. Existia a tenda ali e ela ficou ali próximo do altar,
orando a Deus. A Bíblia diz que ela chorava e ela mexia os lábios, ó. Ela não saía som. Ela estava falando com o coração, com a alma, dizendo para Deus que ela era uma mulher amargurada, triste, que ela não conseguia gerar filhos, né? E era uma vergonha para a mulher israelita naquela época. Então o sumo sacerdote Eli, ele vê ela e acha que ela estava bêbada. E ele repreende ela. Ela foi, irmãos, para o lugar de adoração, levando o problema dela junto. Eu vou para a igreja, ali igreja, a reunião, né? Quando eu sou membro, mas quando eu me reúno, nós somos igreja ali, tá? Eu vou para lá e eu vou largar meus problemas fora. Irmãos, eu vou invocar o nome do único ser que tem poder para poder me ajudar nos meus problemas, nas minhas situações, e eu não vou falar dos meus problemas. Nós temos que ter coerência. Então, quando você vai orar, você tem que falar. E isso também é verdadeira adoração. Você chega ali no culto, Senhor, já no início, me perdoa, Deus, eu não consigo largar meus pensamentos lá fora, eu estou com problemas, eu vim cultuar o Senhor, eu vim aqui na tua casa de oração, mas eu estou desempregado, está faltando isso, está faltando aquilo na minha casa, o Senhor pode abrir uma porta de emprego para mim? Eu vim louvar o Senhor, mas eu também preciso de ajuda. Deus vai entender, meus irmãos, Deus é um ser inteligente, intelectual, né? Aí as pessoas, infelizmente, estão fazendo isso, aí ele fala com a pessoa, larga seus problemas lá fora. Quem vai largar? Nem ele larga. Nem ele vai largar. Eu duvido. Quantos pastores, irmãos, eu já vi cultuar angustiado porque estava com algum problema. Dá para você ver fisicamente no rosto da pessoa, né? Então não tem como. Inclusive pastores, obreiros que eu via falar, deixa seus problemas lá fora. Eles mesmos entravam e ficavam ali moribundo de tristeza, porque estava com algum problema. Então isso aí faz parte da verdadeira adoração. Adorar em espírito e em verdade, é isso aí que eu expliquei para vocês, tá bom? Agora nós vamos para um outro ponto aqui. Aí vai ter textos diferentes. Eu vou tentar abrir aqui o livro de 1 Coríntios, se você quiser deixar aberto aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 até o 25. Capítulo 11. Que milagre, abriu até rápido, estava lento aqui, né? Agora nós vamos para o ponto 2 aqui. Tópico 2. Ponto 2 do tópico 2. Jesus é a verdadeira adoração. Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, será que é isso mesmo? Ou eu vou repetir? Deixa eu ver. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. Eu disse para vocês, através dele, por intermédio dele. É pertinente ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos
não importando o lugar de onde se encontrem, sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. Ou seja, nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 até o 25, que vai dizer: porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Certo? Nós lemos essa passagem bíblica e nós temos aqui também o capítulo 15, versículo 3 e versículo de número 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras. Nós temos aqui então esses textos que vão mostrar que a nossa base de adoração é Cristo, É fundamental nós entendermos que Jesus, ele é para nós a verdadeira adoração. Por isso que é importante você escolher hinos, louvores que falem sobre Cristo, que citem a obra de Cristo, que adorem a Cristo. Nós temos aí muitas músicas sendo cantadas, tocadas aí em rádios, cantadas em congregações que não falam sobre Deus. Às vezes eu ouço cada música que não tem como, Ou às vezes a música coloca como se Deus fosse nosso empregado, quando fala dele, como se ele fosse nosso empregado para nos dar tudo nas mãos. Então é importante nós entendermos isso. Não existe lugar geográfico limitado para cultuar. Existe a necessidade de nos reunirmos para cultuar. Hebreus vai falar para não deixar a congregação como é o costume de alguns. Eu sempre falei e volto a falar. É melhor não congregar em lugar nenhum do que congregar em uma seita. Se você está em um lugar onde só tem seita, é melhor você juntar a tua família e cultuar em casa do que você está frequentando uma seita. Procure um lugar sério para você congregar e congregue ali, um lugar onde seja ensinada a Bíblia, Fique de olho nos líderes, que tem de pastor mentiroso, que às vezes fala uma coisa para você e depois faz outra, tenta te enganar, te ludibriar. Tá cada vez maior o número. Pastores gananciosos, que, como Pedro diz, por avareza farão de vocês um negócio. Então é complicado, viu? Então procurem um lugar sério. Hoje a temática não é essa, então vamos dar sequência. Ponto 3 aqui, é a adoração bíblica. Eu não li a revista antes para poder comentar com vocês. Estamos comentando aqui no ato. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada Rishtahá, Rishtahá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito, característicos da adoração. Preste atenção, manifestar um temor reverente. Eu falei isso para vocês, eu não tinha lido aqui ainda. Admiração, respeito e respeito são característicos da adoração. Temor, admiração e respeito. Já na língua grega, duas palavras utilizadas para definir a adoração, nós temos aqui latreia, e proscúneo. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve, outrem. Nós temos aqui, por sua vez, proscúneo significa adorar, ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana,
Jesus utilizou o termo proscúneo, que quer dizer adorar ou ato de adoração. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele fez e faz, por tudo que ele fez e faz. Então, é o que vai estar no louvor. O louvor vai falar sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz, o caráter de Deus, sobre a personalidade de Deus, vai falar sobre os atributos morais de Deus também, Então nós temos isso no louvor, A questão interessante é que ele usou aqui a palavra latreia, A palavra latreia, que quer dizer aqui, que é definida também como adoração, que vai significar, ou refere-se aqui, a submissão. Latreia quer referir-se à submissão. No grego nós temos a palavra aidolatreia também, que já fala sobre idolatria. Então Deus, ele não é adorado com a palavra grega aidolatreia, é latreia, Latreia, submissão. A idolatreia é um tipo de reverência ou de culto idólatra, que é diferente, Aí ele vai usar essa outra palavra aqui, proscúneo, que significa adoração ou questão de culto, Aí nós vamos elogiar Deus. As músicas têm que elogiar Ele, As músicas têm que louvar o Senhor. Eu acho interessante, eu estou até feliz com uma coisa, Algumas igrejas estão fazendo cantada da Páscoa. Eu gostei da ideia. Eu gostei, embora a Bíblia não manda fazer cantada de Páscoa. Não está mandando fazer, não. Mas eu gostei, por quê? Porque Satanás colocou a questão de ovo da Páscoa, com o coelhinho da Páscoa. Isso tem tirado o foco dos cristãos. Então essa cantada de Páscoa aí, dentro das igrejas, vão cantar hinos, com certeza. Eu não vi nenhum ainda para falar, mas não é possível que vão colocar uma cantada de Páscoa lá e vai falar sobre um coelho, Então tem que falar sobre o sacrifício de Cristo, hinos voltados ali para o sacrifício. Então é muito importante, nós estamos aí na Páscoa, falar sobre esse sacrifício do Senhor para a nossa vida. Vamos para o ponto 2. A adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proscúneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa de quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu me lembro do texto da mulher pecadora, mas eu estou com medo de acabar falando aqui para vocês alguma coisa errada referente ao texto. Aí não vai ficar legal, Como é um estudo, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 37 e 38 apenas, para não ficar uma leitura extensa. Diz assim, eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e os ungia com unguento. Essa é a leitura que ele propôs aqui. Muito boa essa leitura, excelente, perfeita escolha aqui do comentarista. Vocês têm ideia do que é isso? Naquela época não tinha asfalto igual a gente tem hoje. Não tinha um tênis igual a gente usa hoje, um sapato social. Jesus usava sandálias.
O pé do Senhor estava empoeirado, porque ele entrou na casa desse fariseu e o fariseu não lavou o pé dele. Estava sujo, muito sujo, né? A gente não sabe nem, meus irmãos, se tinha algum tipo de chulé, porque era usado couro de animal para fazer a sandália. Eu estou usando termos para vocês, me perdoem se você não gostar, mas para você entender. A mulher fez o que? Ela chorava sob os pés do Senhor. As lágrimas dela caíam sobre a terra nos pés do Senhor. Virava aquele tipo de uma lama, aquele pozinho bem fino, e ela beijava por cima, secava com o cabelo e ungia com unguento. Isso é uma coisa tremenda, meus irmãos. É um ato de humilhação muito grande. O pé está no chão ali. Ela teve que baixar o rosto até o chão. Por isso que Jesus repreende o fariseu, dizendo que ele entrou lá, né? Ele não lavou os pés, não beijou ele, não colocou óleo sobre a cabeça, não fez nada. Nada. Então isso aqui é um ato de adoração. A submissão, irmãos, né? É por isso que a Bíblia tem texto que vai falar assim, ó, que Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Saul foi rebelde e Deus então ele rejeitou Saul, porque Saul não obedecia. A obediência, irmãos, é um ato de humilhação. Obedecer, se submeter, né? Então Deus quer submissão, humilhação, rendição, né? É isso que Deus quer do ser humano. Deus fez o homem para isso, né? E essa mulher aqui, ela, muita coragem, viu? Coragem porque não estava só ela e o Senhor, tinham várias pessoas, os discípulos estavam ali, os apóstolos, estavam ali doutores da lei. Então isso foi um ato público, não foi às escondidas não, viu? Foi um ato público. Não foi como Nicodemos, no capítulo 2 de João, que foi escondido. Acho que capítulo 3, perdão. Procurou o Senhor escondido. Ela fez publicamente. Ponto 3, estamos quase terminando, viu? Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor, né? Aí nós temos aqui Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Eu vou terminar de ler e depois eu leio Romanos, né? Eu já citei várias vezes de cabeça, mas vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Olha que interessante quando o escritor ele vai citar aqui Romanos, capítulo de número 12, versículo 1. Por que ele cita? Porque está falando de adoração, né? Romanos aqui, Paulo vai escrever dizendo: rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, ou aceitável a Deus, que é o seu culto racional, né? Nós temos a palavra aceitável aqui, que é bem agradável, né, no grego, né? Euarestos, bem agradável, euarestos, algo aceitável, que Deus quer, que Deus gosta. Então o culto não é o que eu quero fazer. Eu vou fazer um teatro que Deus quer. Eu vou cantar uma música falando de mim que Deus quer, porque eu sou o centro ali de Jesus Cristo, né? Da importância para Jesus. Eu acho melhor a gente fazer aqui um show gospel com a luz apagada, com um pancadão aqui dentro, porque Deus vai se agradar. Não. O culto bíblico está na Bíblia, como que deve ser. Tem louvor, cânticos espirituais, salmos, né? O que a Bíblia fala, né?
traz cânticos, outro traz salmos, outro traz doutrina, tem palavra e manifestação dos dons quando o Espírito Santo quer, sem forçar. Nós temos visto alguns forçando, né? Forçando. Tem que falar em línguas, tem que fazer isso. Irmãos, entenda uma coisa. Se a pessoa está falando em línguas sem interpretar alto na igreja, ele está indo contra a palavra. A Bíblia diz que se falar tem que interpretar. Se não tiver intérprete, é para falar consigo mesmo e com Deus. Está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, é só ler lá. Então, não tem que forçar. É o Espírito Santo que vai usar a pessoa com dons espirituais. E provar também para ver se os dons são de Deus. Tem muita mentira por aí. Tem dons do homem, que é dons mentira, que a pessoa repete, finge. E tem dons malignos, né? Satanás pode operar sinais, é o que a Bíblia diz. Aí nós temos aqui o culto racional, né? Meu filho estava me chamando, desculpa. Nós temos aqui a palavra racional, né? Culto racional, né? Lógicos. Olha só que interessante, né? Quando alguém fala assim, não é lógico, né? A palavra lógicos no grego. Estou com um dicionário aqui, né? Referente a fala ou falar, referente à razão ou lógica, espiritual, referente à alma, conforme a razão, seguindo a razão razoável, lógico. Grego. É o que Paulo usou. Deus, para falar conosco, irmãos, ele tem que falar na nossa linguagem. A linguagem que Deus usa aqui é uma linguagem antropológica, né? É a linguagem de homem. Essa é a linguagem, né? Quando vai falar de sentimentos aqui para Deus, está usando um termo antropopático, né? Sentimentos ali de homem, para podermos entender, que fica fácil para a gente entender, né? Então o culto, ele é um culto lógico, é um culto racional, um culto inteligente. Deus não quer, irmãos, loucuras do culto. Porque Deus pegou os loucos desse mundo para confundir os sábios. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia vai falar de louco, Deus pegou o louco, pegou aquilo que não era, pegou aquilo que aos olhos do homem, irmãos, era imprestável. Aos olhos do homem era algo que não servia para nada. Aos olhos do homem era alguém que não ia dar em nada. É alguém que não servia para a sociedade, era um lixo, algo descartável, um ser que as pessoas não se importavam. É isso que a Bíblia quer dizer. Não está dizendo que a gente vai sair como louco por aí, não. Aí a pessoa fala, não, porque eu gosto mesmo é quando Deus usa a gente de rodar, de derrubar as cadeiras, de fazer um monte de coisa. A Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Coríntios, né, 1 Coríntios, capítulo 14, que o Espírito usa conforme lhe apraz para edificação. Que edificação tem rodar e derrubar as cadeiras? Edificação no grego é construir, é melhorar. Ou seja, os dons são para isso. Então, um culto aqui com adoração sincera, do fundo da alma, com a prática piedosa de vida, né? É isso que Deus quer. A maioria a gente vê pula na igreja e depois mente, a pessoa mente descaradamente para a gente, depois chega na igreja e fala, não, Deus, é o poder de Deus está me visitando aqui, continua mentindo todo dia. Tem pessoa que mente tanto. Às vezes eu passo por situações que a pessoa mente tanto que parece que ele acredita nas mentiras dele. Tá na cara que é mentira. Então, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer a verdade, né? Vamos continuar aqui com a citação de outros textos, né? Aqui ele vai falar sobre Mateus 6:24. Quando Jesus diz que não pode servir a dois senhores, porque você vai servir um e vai desprezar o outro. Então não tem como a gente prestar culto a dois seres, né? Prestar culto ao dinheiro, aos bens materiais, prestar culto ao homem, que existe uma idolatria ferrenha hoje do gospel também, né? Idolatria a cantores, a pregadores, a pastores. O pastor, ele pode fazer o que for, ele adultera, ele mente, ele desvia dinheiro, ele é maldoso, mal. Pastores maus que pegam o púlpito para arrebentar com a pessoa.
destrói o psicológico do obreiro, destrói o psicológico da igreja, né, por maldade. Às vezes não é nem por zelo, alguns fazem por zelo, por ignorância, outros são maldosos mesmo, né? Eles estão servindo aos dois senhores. Por quê? Porque eles querem ter domínio sobre o rebanho. Pedro disse para não fazer isso, não pode ter domínio. A igreja é do Senhor, né? Então nós temos isso aí, essa questão doutrinária, essa questão bíblica aqui, Mateus 6:24, né? Agora vamos para o quarto ponto do tópico 3, né? O tópico 3, para nós finalizarmos e entrarmos então na conclusão. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmo 42:2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das vossas vidas. Olha que interessante, a minha alma tem sede de quê? De Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha vida tem necessidades de trabalhar, conseguir o dinheiro, pagar as dívidas, cuidar da minha família. Mas a sede tem que ser de Deus. Essa sede terrena, ganância de conseguir cada vez mais, isso não é de Deus, não. Não. Não estou falando que você não pode trabalhar, pode ter um bom carro, uma boa casa, adquirir, né? A Bíblia vai dizer que a riqueza é um dom de Deus, está na Bíblia, mas nem todos vão ser ricos, né? A sede, a nossa alma tem sede. A nossa alma necessita, nós precisamos matar essa sede. Nós precisamos matar essa sede. Essa sede só vai ser completamente saciada no dia do Senhor. Enquanto isso, nós vamos bebendo desta água que jorra para a vida eterna, né? Nós temos aqui uma questão: quando estarei? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? Ora vem, Senhor Jesus, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. É nosso grito de guerra. Senhor, volte logo. Nós estamos te esperando, nós estamos te aguardando. Não tarde em vir nos buscar. A igreja precisa desse desejo. A igreja precisa dessa vontade. Você tem que estar na igreja, irmãos. Tem que estar na igreja, no fundo da alma da igreja, né? Aí nós temos a conclusão aqui. A conclusão é: neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de Jesus revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que Jesus, a verdadeira adoração, surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então concluímos aqui. O que nós concluímos? Que nós precisamos de Deus, de Jesus, todo ser humano precisa dele, e que nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Experiências com Deus, sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Por tudo que eu tenho visto nesses últimos dias, ouvido e presenciado, esses ouvidos aqui têm ouvido, esses olhos aqui têm visto, não é coisa que me contaram. Nunca, jamais troque uma experiência pela palavra de Deus, que nem toda experiência é de Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus, mas às vezes nós temos experiências que não são de Deus. Se a palavra diz uma coisa e você teve uma experiência estranha que coloca a palavra como algo duvidoso,
né, ou vai contra a palavra, não é Deus. Cuidado com isso. Então busque experiências sinceras e verdadeiras com Deus e tenha sede do Senhor todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, que vai me ajudar muito. Eu quero investir aqui em outros materiais para facilitar a gravação, né? E eu espero que nós consigamos fazer isso esse ano. Eu tenho tido outras motivações para poder gravar os vídeos aqui, voltar a gravar. Orem muito pela minha vida, viu? Eu preciso muito das orações de vocês, muito mesmo. Lembre sempre, né, do irmão Adalto. Coloca o meu nome nas suas orações aí, pede para Deus me ajudar, me dar graça, me dar força, me dar muita paciência para suportar, para aguentar e coragem também, né, para poder falar as coisas, né, disposição para poder ensinar. Enviem os ensinos. Se você achar bom, envie para amigos, para pessoas que precisam aprender também, que vai ser muito bom. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.